A paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, muito bom tê-los aqui para mais uma noite, mais um momento de meditação na palavra do Senhor, especialmente hoje que é um culto de ensino. Louvo a Deus por esta oportunidade, é sempre muito bom transmitir a palavra do Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Laelson, a nossa pastora Marisete, um casal escolhido por Deus para nos instruir na palavra, para nos pastorear com todo o compromisso e responsabilidade, como ele sempre vem fazendo. Quero dividir um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. Se encontra no Salmo de número 46, versículo 1. Um salmo muito conhecido. Muito conhecido. Eu vou ler até o versículo 3, tá bom? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Queridos, há duas palavras que somente o povo de Deus pode dizer no meio da angústia. O povo de Deus que é acostumado com perseguições desde os tempos apostólicos. O povo de Deus que é acostumado a lidar com crises. O povo de Deus que é acostumado a ser perseguido, a viver em meio às aflições. Nenhum outro povo pode dizer isso. Ainda que, apesar de. E era esse ainda que eu gostaria de dividir com os irmãos. Aqui nós lemos na palavra do Senhor, nesses 3 versículos, 2 ainda que. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu vou repetir de propósito que é para você fixar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem e se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nós vemos o salmista em uma situação bem complicada, mas apesar disso, ele diz, ainda que tudo isso aconteça comigo, ele tem o Deus como refúgio e fortaleza, como o consolo e o socorro bem presente na hora da angústia. E quem sabe você está vivendo um momento de angústia, quem sabe você tem ensaiado sorrisos para estar em meio às pessoas, e só Deus, que conhece você de forma profunda, sabe o que você está passando. Quero dizer para você que você pode confiar na pessoa de Jesus Cristo. E pode dizer, ainda que tudo esteja contra mim, ainda que tudo esteja desfavorável, eu tenho um Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo, que é por mim. Às vezes o avião da nossa vida é chicoteado por turbulências. E já aconteceu isso em um determinado voo. Um determinado avião foi assolado por fortíssima turbulência. Todos ficaram desesperados, dos passageiros à tripulação. Estavam todos assolados pelo pavor. E ao olhar um pouco à frente na poltrona, uma senhora viu uma criança calma. Todo mundo perturbado, desesperado. E ela olhou para aquela criança destoava da cena. A criança estava ali sentada, calma, tranquila. E ela não compreendendo, perguntou para o menino, por que você não está preocupado? Pode ser que a gente caia, olha como o avião está em turbulência. Aquela criança olhou para ela e falou, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, meu amigo, porque Deus é o piloto da sua vida. Pode ter turbulência, pode vir ventos contrários, os montes podem se abalar,
As águas podem ficar embravecidas, mas Deus, Ele é o piloto da sua vida. Confie, confie. E tenha a audácia de falar para tudo e para todos, e dizer que ainda que tudo isso de ruim esteja acontecendo comigo, eu tenho um Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Um outro texto que eu quero destacar para você, que também fala dessas duas palavras, ainda que, irmãos, nenhuma população pode falar isso, só quem é povo do céu, só quem é crente do céu, que tem uma cidade celestial nos aguardando, só nós podemos dizer isso. Salmo de número 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui está falando de uma situação extrema, de uma situação onde ela é limítrofe entre o desespero e a tristeza. Irmãos, quando você está à beira do precipício, só tem uma forma de você não cair. Ao invés de você dar um passo para frente, é dar um passo para trás. Tem momentos que a gente tem que recuar e reconhecer que não é pelas nossas forças, mas pelo poderio de Jesus Cristo. Nesse trecho aqui, o salmista estava confiante, porque ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Não tema. Essa mensagem vai de encontro ao teu coração para dizer para você não temer. Às vezes você está com medo do seu futuro, você não tem perspectiva de futuro, você não sabe o que vai ser de você amanhã. Nosso Jesus, Ele é eterno, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele é um ser, uma pessoa atemporal. Ele viu o nosso passado, vê o nosso presente, está lá no futuro, cuidando de nós, em uma situação que nós nem imaginamos que vai acontecer. Deus está cuidando de você agora, cuidou antes e vai cuidar do seu amanhã. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você pode ter essa convicção, mas você tem que falar, apesar de eu andar no vale da sombra da morte, eu tenho convicção de que o meu pastor, o meu sumo pastor, o bom pastor, tem cuidado de mim. Ele até continua aqui dizendo, ele não vai temer mal algum, porque a tua vara e o seu cajado, ele me consola. Jesus tem consolado você. Às vezes você está nessa situação e não entende. É para você exercitar a sua fé. Por que Jesus, quando ressuscitou, ele aparecia para os discípulos por um momento e desaparecia? Passava alguns dias, ele aparecia para outros discípulos e desaparecia. Na estrada ali de Emaús, ele estava conversando com os dois ali, quando eles se deram conta, ele desapareceu. Por quê? Porque Jesus Cristo estava ensinando eles a viver pela fé. Ainda que não ouvissem, para eles acreditar que Jesus estaria sempre com eles. Às vezes você está vivendo no extremo da sua vida, andando pelo vale da sombra da morte, com dificuldade, que poucos sabem, mas tem a fé de dizer, ainda que, apesar disso, eu confio no Senhor, no meu bom pastor, porque a sua vara e o seu cajado tem me consolado. Receba o consolo de Deus nesse momento. Quero destacar um outro trecho com essas mesmas palavras. Salmo de número 27, versículo 3. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Quem sabe um exército de tribulação tem te cercado. Quem sabe a sua alma já está fadigada pelas complicações. Quem sabe você já está falando para Deus, Senhor, não tem estrutura para isso não. Quando eu saio do vale, eu entro no deserto.
Mas eu quero dizer uma coisa para você nesse instante. Deus conhece a sua estrutura. Ele conhece até onde você suporta. Foi Ele que te fez. Ele conhece cada célula do seu corpo. Ele te conhece melhor do que você próprio se conhece. Quero dizer para você que mesmo que se levante um exército contra você, nós temos o Senhor dos exércitos por você. Deus, Ele quer trabalhar através de você, mas antes de Ele trabalhar através de você, Ele trabalha em você. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. O salmista fala, ainda que um exército me cerque, ou seja, sem solução. Você está sem solução? Você se vê sem saída? A rota certa de fuga é para os braços de Jesus Cristo. Está faltando você se jogar nos braços de Jesus Cristo. Se lançar ousadamente nos braços de Jesus Cristo, confiadamente. Um exército cercou o salmista e falou, ainda que, apesar disso tudo, fale isso também, erga a sua cabeça, e repita essas palavras. Nesse mesmo versículo do Salmo 23, versículo 27, versículo 3, ele fala, ainda que a guerra se levante contra mim. Você às vezes está sendo fuzilado, está sendo alvejado, quem sabe por palavras, quem sabe por perseguição, não sei, talvez no seu emprego, não sei, não tem como eu saber, mas o Senhor que é o teu Deus, Ele conhece a tua existência. A guerra tem se levantado contra ti, espiritualmente falando, financeiramente falando. Às vezes você espiritualmente não vai bem. Quero dizer para você que o nosso Josué espiritual, o nosso comandante, ele é contigo. E você pode dizer, ainda que essas guerras, essas lutas tenham me abalado, eu tenho um comandante na pessoa bendita de Jesus Cristo que vai me levar triunfantemente à vitória. Você vai chegar no final dessa luta, dessa guerra, mas tenha a fé de dizer, apesar disso tudo, o meu comandante é fiel, ainda que se levante um exército. É importante você tomar essa palavra, exercitar a sua fé. Deus precisa, no sentido de que Ele quer ver você exercitar a fé, a confiança, que você deposite a sua confiança nele. Vamos adiante. O Salmo de número 46, o versículo 3, esse texto que nós lemos aqui. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam. A água aqui, ela simplesmente está falando de situações. As águas estão rugindo, a situação não é mais estável, a situação não é mais controlável. Você pode estar vivendo uma situação incontrolável, que já saiu do seu poder de organização. Às vezes você não tem o poder ou não tem a ferramenta correta para normalizar a situação, mas eu quero dizer para você, que a terra pode estar sofrendo um caos, mas o céu não. E o meu Jesus, e o seu Jesus, Ele está assentado à destra de Deus Pai, comandando tudo e todos. As águas podem estar rugindo sobre a sua vida. A situação pode estar toda complicada para você, mas Jesus Cristo, Ele é o Senhor da situação. A Bíblia diz, pelo profeta Naum, que o Senhor faz o seu caminho na tormenta. No meio dessa tormenta, você vai conhecer um aspecto do poderio de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Nesse mesmo versículo, do versículo 3, Salmo 43, fala dos montes, ainda que os montes se abalam. Ora,
Monte fala daquilo, pela Bíblia, fala daquilo que é sólido, daquilo que é fundamento. E está falando que os montes se abalam. Às vezes, a estrutura da sua vida está abalada. Às vezes, a sua estabilidade financeira, você perdeu a sua estabilidade financeira. Às vezes, quem sabe, a sua estrutura, a sua família está se desvaindo. Você parece que está perdendo a sua família, ela está escorrendo por entre os dedos. Qual tem sido a sua estrutura? Aquilo que era sólido na sua vida, que você vê esmaecendo. É por isso que você tem que bater firme o seu pé na rocha celestial que é Jesus Cristo. E dizer, ainda que as águas rudes se perturbem, ainda que os montes se abalem, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. É só o povo de Deus que pode falar, ainda que, apesar de, nós vemos mundo afora e Brasil adentro, todo mundo num caos, todo mundo preocupado, desgovernado. Mas a igreja do Senhor, ela segue crente, que o nosso Jesus Cristo, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Um quarto versículo, que ainda fala sobre isso, esse apesar de, ainda que, porque irmão, isso é para crente. Isso é para quem adora ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, a adoração que Deus recebe, é aquela que a gente faz conforme Ele pré-ordenou na sua palavra. Eu posso ser adorador conforme Caim, ou aos moldes de Abel, e você também. Caim, ele adorou a Deus do jeito que ele quis, do jeito que ele imaginou que Deus receberia a sua adoração. Ele, Caim, não levou em consideração a vontade de Deus, e Deus rejeitou a sua oferta. Em contrapartida, Abel ofertou a Deus algo que Deus receberia, porque era da vontade de Deus. A sua vida é uma oferta que Deus tem recebido? A nossa vida tem que ser um culto diário para Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, que a gente expede a bênção apostólica, eu, pastor Sandro, tenho sempre o costume de dizer, olha, a reunião terminou, mas o culto não termina nunca. Eu continuo cultuando quando eu vou para casa, eu continuo cultuando em casa, eu continuo cultuando quando eu me levanto, e eu continuo cultuando lá no meu emprego, lá onde eu estiver, na faculdade, na escola. A nossa vida tem que ser um eterno culto a Deus. E quem cultua, oferta, adora. A sua adoração Deus tem recebido? Não é eu acho, eu acho, Deus me entende. Irmãos, você tem a iluminação pela palavra de Deus, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Adore a Deus de uma forma tal, que Ele venha receber, porque a sua adoração anda em conformidade com a palavra de Deus. Abacuque, capítulo de número 3, 2 versículos, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, e não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quem mais poderia falar isso no meio de tanto infortúnio, de tantas perdas, em meio a uma situação toda caótica, perdeu tudo, conforme foi descrito aqui. Abacuque está descrevendo a situação de muitas pessoas. Quem sabe você até viveu isso, quem sabe você está vivendo isso, ou Deus já está te vacinando com essa palavra. Se porventura isso te acontecer, ninguém está isento disso, eu não estou isento disso.
Mas nós extraímos lições valiosas desse versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele fala: ainda que a figueira não floresça. Figueira fala de figo. Figo é uma fruta doce. Quem sabe a doçura da sua vida já tenha passado. Faz muito tempo que você sente um amargor na sua existência. Deus quer transformar isso, mudar isso, alterar essa situação. Basta você confiar no Senhor e falar: olha, ainda que a figueira não floresça, você tem que se alegrar no Senhor, exultar de alegria. Exultar, irmãos, é pular de alegria no Deus da nossa salvação. Olha como o versículo segue dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, não tem mais uva na videira. Com a uva nós fazemos vinho. Vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria. E parece que é tudo que você não tem. Deixa eu dizer para você. Você está feliz ou você é feliz? Está é condição de tempo. Você está hoje, amanhã pode não estar, mas quando você é feliz, tudo que acontece de ruim não abala a sua felicidade. Agora, a verdadeira felicidade, ela procede de Jesus Cristo. Por isso, se você está afastado do Senhor, nada vai fazer você feliz, nada. Esse vazio que tem na sua alma só pode ser preenchido por Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode tentar completar e complementar esse vazio na sua alma com qualquer outra coisa, com pequenas alegrias transitórias, mas ao fechar os olhos, lá na solidão do travesseiro, você vai perceber que foi um esforço fútil e inútil, porque é só através de Jesus que nós temos a verdadeira alegria. E com Jesus, mesmo que falte o vinho, alegria, entenda a minha linguagem, a gente pode falar: ainda que, apesar disso, eu exultarei no Deus da minha salvação, eu vou pular de alegria no Deus da minha salvação, porque o meu relacionamento com Deus não depende das circunstâncias, não. O meu relacionamento com Deus é incondicional. No momento bom, eu tenho um compromisso com Deus. No momento ruim, eu também tenho um compromisso firme com Deus. Eu e você temos que ser assim. A nossa fé tem que progredir cada vez mais para isso. Continuando o versículo: ainda que o produto da oliveira fale. Oliveira. O azeite vem da oliveira. O que nós fazemos? Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Há quanto tempo tem que você não sente a presença do Espírito Santo, se é o seu caso? Há quanto tempo tem que você você ora e não sente o mover do Espírito Santo na sua vida? Há quanto tempo tem que você não fala em mistério com Deus? Isso é importante. O Espírito Santo é o meio invisível de sustento do cristão. Nós temos que buscar ter azeite nas nossas lamparinas. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Nós precisamos dele. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos andar, agir. O próprio Espírito Santo me ajuda a ser mais santo, a ser mais sincero diante de Deus. Quando a consciência não está cauterizada, a consciência é a secretária de Deus, ela nos avisa de algo de certo e de errado que a gente tem feito. E a Bíblia fala que se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus, que é puro, santo e justo. Como anda o relacionamento do Espírito Santo contigo? Muitas vezes nosso relacionamento, deixamos o Espírito Santo entristecido. Volte, renome a sua amizade com o Espírito Santo agora, nesse momento. Você, que vai tudo bem entre você e o Espírito Santo, pede uma abundância do Espírito Santo, peça dons espirituais. Não está bom. Nosso pastor Laelcio sempre diz assim: há espaço para melhorar. Você tem espaço para melhorar? Melhore.
melhore. Dando sequência. Ainda que os campos não produzam mantimento, falando de falta de produção. Sabe o que quer ser trabalhar, levantar, se afadigar e parece que as coisas não giram, nada acontece, você se esforça e não vê o resultado do seu esforço? Deus está falando contigo. Deus, quem sabe você está passando por isso, Deus está querendo te ensinar algo. É na escassez também que eu vejo a minha intimidade com Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia fala que o povo de Deus foi levado para o deserto, e andou lá 40 anos, por permissão de Deus, para Deus saber o que havia no coração do povo. Eu não sei quais são os seus 40 anos que faz que você não produz, que você trabalha e as coisas não acontecem, mas pode ser Deus, querendo saber a sinceridade do seu coração. Então fala agora, ainda que os campos não produzam, ainda que eu louvarei o meu Deus, exultarei no Deus da minha salvação. A gente precisa ter esse ato de fé, de coragem e de intimidade com Deus. Ainda que nos currais não haja gado, gado fala de prosperidade, é diferente de riqueza. É muito melhor você ser próspero do que ser rico. O rico, a riqueza fala só do financeiro, e isso não nos é suficiente. Se fosse assim, magnata não morria, não se suicidava. Agora a prosperidade, ela vem com a paz, ela vem com a estabilidade, ela vem com a alegria. Prosperidade traz saúde, e a prosperidade também engloba o capital, o financeiro. Mas mesmo quando você estiver na necessidade, na dificuldade, ainda que o gado falte lá no seu curral, você tem que falar: apesar disso, a maior riqueza que eu possuo é a minha comunhão com Deus. Não é para qualquer um isso, é para um povo que é escolhido, separado, santificado. Essa palavra, às vezes ela é ruim de descer, porque apesar de, ainda que, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Jesus Cristo, o meu negócio é ter intimidade com o Espírito Santo. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ovelha fala de ministério. Por isso que essa palavra é para mim, que sou pastor, é para os obreiros, é para você que tem um dom, que tem um talento, que tem um ministério, que está numa plataforma natural de liderança. Ovelha fala disso. Valorize o seu dom, valorize a sua chamada, valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Poderiam, e muitos queriam, mas Deus deu para você, Deus te escolheu, valorize. Seja grato pela confiança que o Eterno depositou na sua vida. Faça para Deus, mas faça com todo o esmero, com todo o zelo, com toda a sua dedicação. Aí eu te pergunto, você pode fazer mais para Deus? Sim ou não? Você pode trabalhar com um pouco mais de empenho para Deus? Sim ou não? Há espaço para melhora? Eu creio que todos nós podemos melhorar, especialmente para fazermos a obra de Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todos nós podemos vivemos, ou ainda viveremos um momento de complicação, mas eu devo sempre dizer: apesar disso, eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, eu não abandono o meu Jesus Cristo. Apesar disso, ainda que isso me aconteça, eu permanecerei fiel a Deus, porque Deus permanece fiel a ti. Para conclusão, até quando Deus nos corrige, Ele está conosco. É como aquele garoto
que, respondendo ao pai, e o pai o colocou de castigo, e levou, a casa era grande, tinha um terceiro piso ali, num sótão, e o pai falou, vai para o sótão que você está de castigo. E o menino começou a chorar, porque lá era escuro. Lá ele tinha medo de ficar, e o pai subiu com ele até lá, e falou, você está de castigo, você vai ficar aí. E o menino começou a chorar. E o pai entrou com o menino no sótão, e falou, você está de castigo, mas o papai vai ficar aqui com você. A mesma coisa que Deus faz conosco. Até quando Ele nos castiga, até quando Ele nos repreende, até quando passamos por luta, Ele está conosco. Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinho. O que precisa é você se aproximar de Jesus, não do seu jeito, mas da maneira como diz a palavra do Senhor. Nós todo dia, nós temos que trabalhar para sermos salvos, no sentido de corroborar, colaborar. Não é um monergismo, não é só Deus que nos escolhe para sempre e nos elege. Não, tem que haver um sinergismo, eu tenho que cooperar com a minha salvação. Há um ritual de uma tribo chamada Cherokee, nos Estados Unidos, que ilustra muito bem isso que a gente está dizendo. E o ritual é o seguinte, quando o adolescente está indo para a fase adulta, o ritual do Cherokee é que essa criança, esse adolescente tem que passar uma noite na floresta vendado. Coloca a criança no meio da floresta e deixa ela lá, passar uma noite vendada, ela não pode remover a venda. E de fato, como é a cultura deles, esses jovens não removem a venda. Agora, na floresta, na negritude da noite, com os olhos vendados, os outros sentidos ficam mais apurados. Esse garoto escutava um inseto, pensava que já que era uma fera. Qualquer barulho entre as folhas, ele pensava que sua vida estava em risco, e provavelmente estaria, ele estava numa floresta. Mas ele tinha que vencer isso para ser aceito na sua comunidade, era um ritual de passagem. E passa as madrugadas, passa frio, passando medo, já quase desistindo, mas ele percebe que o sol vai nascendo, e é o momento dele tirar as vendas, aquela venda que ele tem. Quando ele tira, ele percebe o seu pai a poucos metros assentado, e ele fala, o senhor estava aqui ou o senhor chegou agora? O pai falou para ele, em toda a noite eu estive aqui, você nunca esteve em perigo. Quero dizer para você, que em toda a fase escura da sua vida, o seu Deus está perto de você, você não corre perigo. Em meio às dificuldades, em meio aos perigos, em meio às feras, em meio às oposições, às aflições, às angústias, Deus está perto de você, você nunca esteve em perigo. Se lance nos braços firmes de Jesus, mas se lance de corpo, alma e espírito. Se lance de uma forma que venha agradar a Ele, não do seu jeito. Falar, Senhor, eu desisto de mim e aceito a sua vontade sobre a minha vida. Amém? Que você tenha a fé a partir de agora, de dizer, ainda que a escuridão me alcance, eu tenho a luz do mundo sobre a minha vida, que é Jesus Cristo. Amém? Quero fazer uma oração para você. Feche seus olhos, e eu tenho convicção de que Deus vai trazer o conforto para a sua vida. Senhor Jesus Cristo, nos prostramos diante do Senhor, eu elevo essa oração para que o Senhor venha visitar essa vida que está nos escutando, que está nos vendo nesse momento. O Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor conhece e enxerga tudo aquilo que os olhos humanos não percebem. Deus, toma essa pessoa nas tuas mãos. Senhor Deus, cubra ela com o teu amor, derrama sobre ela a tua misericórdia, que a graça do Senhor repouse sobre a vida dela. Mostra para ela que ela não está sozinha, em nome de Jesus. Senhor Deus, tenha misericórdia, por misericórdia, auxilie essa pessoa. Venha fortalecer ela nos teus caminhos para que ela possa falar, ainda que, apesar disso ou daquilo, eu tenho o meu Jesus. Esta oração nós fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus dê uma boa semana para você, no nome santo de Jesus. Fiquem com Deus.